Vamos fazer mais um exercise. Mais um. Questão 2. Ele fala o seguinte. O colesterol e os triglicerídeos são lipídios, muito importantes na composição dos organismos vivos, pois eles são componentes das membranas plasmáticas, ajudam na absorção de impactos e no controle da temperatura corporal, e como matéria-prima para a síntese de hormônios esteroides. Devido à natureza apolar, essas substâncias são transportadas na corrente sanguínea em estruturas denominadas lipoproteínas. A estrutura básica das lipoproteínas é idêntica, variando somente o tamanho e a proporção entre os seus componentes. A fração proteica é composta por apoproteínas, enquanto que a parte lipídica é formada por colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios, conforme mostrado na figura a seguir. Tá aqui a figurinha, bonitinha, pleninha, os fosfolipídios que a gente vai falar deles, que é importante. Fala assim, ó, esse arranjo característico se deve ao fato dos fosfolipídios. Ele está falando dos fosfolipídios, tá? Cara, e essas questõezinhas com o fosfolipídio é muito clássico. Por que eu estou falando isso? Os fosfolipídios, eles têm uma camada onde nós temos mais ou menos assim. A bolinha na ponta é uma parte da substância com característica polar. A caudinha dela é a parte apolar. Tá aqui, ó, a caudinha e a cabecinha, que é essa parte roxinha aqui. E detalhe importante, quando nós temos uma substância que apresenta uma parte polar e uma parte apolar, ela tem nome, tá? A gente chama a substância ela tem um caráter anfifílico ou anfipático. A gente estudou isso lá na aula sobre polaridade, a gente falou sobre isso. Tá? Uma substância que é polar e apolar ao mesmo tempo, ela é anfifílica ou anfipática. Tá? E isso que tem nos fosfolipídios, pessoal. Aí vamos lá, só ler os itens para a gente entender o exercício. Letra A. Ele fala assim, ó, o arranjo dos fosfolipídios, esse arranjo característico se deve ao fato dos fosfolipídios serem inteiramente solúveis em água, ou seja, polar. Na verdade, os fosfolipídios eles não são necessariamente só polares. Eles são apolares, e tem falso. Letra B. Serem solúveis em solução aquosa, ou seja, apolar. Cara, esse texto ele se contradiz. Porque como que eu sou solúvel em água se ele é apolar? Lembra que semelhante dissolve? Semelhante. Aí outro, né? A água a gente está cansado de saber que ela é polar. Então não vem falar que algo apolar dissolve na água, isso é fake. Beleza? Letra C. Possuírem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. Observem, hidrofílica dissolve na água, uma parte polar. Hidrofóbica, que não dissolve na água, uma parte apolar. Ou seja, anfifílica ou anfipática. Resposta, letra C, de Covid-19. Nossa, professor, que referência ruim que você deu, eu sei. Tranquilo? Então a gente tem essa questãozinha falando dos fosfolipídios. A gente tem que lembrar que semelhante dissolve semelhante, tudo que é polar dissolve o que é polar, o que é apolar dissolve o que é apolar. Os fosfolipídios, ele tem as duas partes, polar e apolar. Por isso que nós o chamamos de anfifílico ou anfipático. Beleza? Show de bola, Caseque Baquígrafo.